Vou falar agora um pouquinho sobre o que? O nosso programinha aqui de DJI Assistant, né? Esse aplicativo a gente consegue baixar ele no próprio Apple, né? Apple Store, ou no caso do Android, né? Você consegue pegar também lá. Esse DJI Assistant você precisa ter também o Bluetooth ligado, ou seja, na hora que você for usar ele, ele vai escanear todos os Bluetooths, ou no caso todos os DJIs com Bluetooth ligado ao redor, tá? Aqui eu tô com o DJI ainda desligado, então a gente vai ligar ele, né? Aqui no próprio bateria você aperta e segura. Você vai ver os LEDs aqui, eles como se estivessem enchendo, né? E pronto. Já está posicionado. Aqui no aplicativo ele já encontrou, certo? Bom, você vai ter uma lista dos aparelhos que tiverem ao redor, né? Você clica em um deles. No caso, eu já tô com a senha, né, desse Ronin aqui colocado nesse iPad, então ele já pulou a parte da senha, mas na primeira vez que vocês forem fazer, você precisa colocar uma senha. Cada Ronin tem uma senha própria, tá? Isso você pergunta pro dono do Ronin, ou no caso para locadora, né? Eles sabem quais são as senhas. Clicando aqui em OK, temos acesso ao menu. Aqui no menu a gente tem o que? Se vocês forem ver, tem gimbal, controle, visualizador e mais, né? Vamos aqui na parte de gimbal. Vamos no motor aqui primeiro. Vocês vão ver que aqui ele tem Auto Tune Stabilization, ou que seja, ele vai ver qual que é a força que os motores precisam fazer, né? Ele vai tentar fazer um pré-ajuste, um autoajuste, digo. Para um caso de uma 5D, eu não recomendo mais do que uns 35, uns 30, por aí, né? Porque mais do que isso, os motores vão fazer o quê? Eles vão começar a fazer um barulho, vão trepidar, vão deixar toda a imagem tremida, né? Ó, vou fazer aqui só para vocês verem, por exemplo, colocando aqui, deixa eu ver qual dos motores que está forçando mais no momento, tilt. Então, se eu chegar aqui, tilt, colocar um número grande, sei lá, uns 60, ele já começou a fazer um ruído. Deixa eu colocar aqui no máximo 100. Começou a trepidar. Por quê? Isso aqui, ele está dizendo que os motores estão muito fortes. Eles estão fazendo força desnecessária. Então, diminuindo e pronto. Certo? Aqui, vocês podem ver o quanto eles estão usando de força em cada motor e qual que é o ângulo que eles estão no momento, tá? Voltando aqui, gimbal, vamos em Smooth Track. Aqui em Smooth Track, às vezes ele pode estar desligado, ou seja, ele não está fazendo a suavização do movimento, ou seja, quando ele fizer o pan, tilt, ele não vai fazer um movimento suave, ele vai fazer todo travadão, ok? Então vamos ativar isso. E aqui a gente tem velocidade, aceleração e deadband. Velocidade, ok, é a velocidade máxima que ele pode chegar, né? Aceleração é ele sair do ponto de início, ou seja, de parado, até ele pegar a velocidade máxima, ou seja, quanto maior isso aqui, essa aceleração, ele vai sair e dar um tranco maior, digamos. Se esse número aqui for menor, ele vai fazer o que? Ele vai dar uma suavizada, então vai sair do parado até chegar na velocidade máxima, ele vai demorar um pouco mais, tá? Aqui eu vou deixar em 100 porque eu já estou acostumado a usar ele assim mesmo. Deadband. Deadband é como se fosse a sensibilidade do aparelho, ou seja, se aumentar isso aqui, você vai precisar virar muito o Ronin para poder fazer o pan, por exemplo.
Aqui eu coloquei 5, ou seja, é um número bem baixo, né? Porque ele vai até um 90. Coloquei aqui em 5, quer dizer que ele precisa de pouca coisa para começar a se mexer. Então ele está super sensível para fazer pan e o tilt, certo? Aqui, se você quiser fazer o teste de pan e tilt, você consegue também, certo? Se eu diminuir aqui, por exemplo, a aceleração e mandar fazer de novo pan, certo? E se eu diminuir a velocidade e mantendo a aceleração, ok? Vamos lá, deixa aqui numa configuração, beleza. Bom, na parte de gimbal ele é só isso, só tem esses dois mesmo. Agora vamos em controle. Em controle a gente tem um monte de coisa aqui. Uma delas é o deadband. Deadband, você é que nem aquela sensibilidade que eu estava falando. Você tem do Thumb Control e o Remote Operator. Thumb Controller, ou seja, controle de dedão, né? É o controle que você tem aqui, certo? E o Remote Operator seria o cara que está operando, segurando o próprio Ronin, tá? Então, na hora que você tem no controle aqui esses modos, né? Um deles, você vai ter como se fosse aqui para baixo essa chave, ele indica que quem tem domínio sobre o Ronin é o cara que está segurando o Ronin. Todo para cima quer dizer que quem tem mais domínio é o cara do controle remoto, tá? E no meio quer dizer que os dois têm domínio sobre o Ronin, ok? Aqui em máxima velocidade, você vai dizer qual que é a máxima velocidade que os dois podem chegar. Tanto o cara que está usando o controle, quanto o cara que está usando o Ronin. Por que que aqui ele tem essa máxima velocidade e lá no gimbal também tem velocidade, né? Bom, quando você está com aquele modo aqui, meio do controle, então ele está dizendo em relação a isso, certo? Se o controle estiver para baixo, quem vai ter a negócio de velocidade aqui do iPad, falando mesmo, vai ser lá na parte do gimbal, certo? Bom, voltando aqui, smoothing. A gente tem aqui o quanto que ele vai estar fazendo de suavização do movimento também. Isso mais em relação ao controle remoto e o cara operando. Lembrando, de novo, que nem a velocidade. Você tem que deixar o controle configurado através daquela chavinha, tá? Endpoint. Endpoint é o máximo que o nosso Ronin consegue olhar. Aqui eu coloquei como o quê? 45 para a esquerda, 45 para a direita, certo? Na parte de pan, ou seja, ele vai estar aqui, ele está olhando de frente, certo? Esse para frente é 0 graus. Então ele consegue olhar 45 graus para a esquerda e 45 graus para a direita. Vou aqui apertar o teste pan, certo? Tá vendo que ele só olhou 45 graus para os dois lados. Agora, se aumentar aqui, por exemplo, 90 graus para a esquerda, por exemplo, certo? E mais 90 graus para a direita, na hora que eu apertar aqui o teste pan, ele vai fazer isso, ó. Ele vai olhar mais para os lados. Assim como você também pode diminuir isso aqui, né? Eu não recomendo diminuir muito, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui 20, vai ser 20 graus
que ele consegue olhar para cada lado. Então ele vai mexer pouco, certo? Por padrão, eu, por exemplo, gosto de colocar 45 graus. Por quê? Não corre o risco de a câmera chegar e olhar a mão do cara que está operando, né? O mesmo acontece para o tilt, né? Olhar para cima e olhar para baixo. Olhar para cima, ele só vai até os 45 graus mesmo. Isso é coisa do próprio programa, tá? Ele não consegue olhar mais do que 45 graus para cima. E ele consegue olhar até 90 graus para baixo. Aqui, ó. Certo? Voltando aqui, a parte de canal. Por exemplo, você que usa o controle, você não está acostumado a fazer o tilt, né, olhando para cima, puxando o controle para cima, né? Se você fizer aqui para cima, ele olharia para cima. Se você não está acostumado a fazer assim, né, e seguir esse movimento, então você pode mudar aqui, por exemplo, tilt, mudar aqui para reverse, ou seja, na hora que eu fizer isso aqui, ele em vez de olhar para cima, ele vai olhar para baixo. Aí é questão de orientação de cada um, tá? Agora, aqui, voltando em settings, isso aqui, ele está falando Speed Toggle Presets, né? O quanto de velocidade você está colocando para o Ronin na hora que ele estiver no modo rápido, normal e slow. Onde acessa isso, né? Se você for ver aqui no controle, ele tem essa segunda chave. É isso aqui. Eu coloquei aqui, por exemplo, como rápido, né? Colocando a chavinha toda para cima. Certo? Agora a gente vai ver aqui no mais. Se você quiser tipo mexer mais um pouquinho, calibrar alguma coisa, você pode chegar aqui e matar o motor. Ou seja, na hora que ele estiver ativado, os motores não estão funcionando, mas o Ronin está ligado. Na hora que eu mandar isso aqui, desabilitar o motor kill, o Ronin volta a funcionar os motores, certo? Aqui você tem que calibrar o centro, ou seja, você vai definir qual que é o centro, onde é para frente em relação ao pan e tilt, e calibrar o sistema. Isso aqui serve mais para quando você estiver fazendo alguma coisa e perceber que na hora que ele estiver fazendo o pan, se ele fizer um roll junto, é porque a calibração está errada. Então você manda ele fazer a calibração aqui. E se você quiser fazer um reset mesmo, você pode apertar aqui Restore, que ele vai voltar tudo. Ok? É isso aí. Esse aqui é o tutorial de como utilizar o Ronin. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima.